Bom dia a todas que nos ouvem, a todos que nos ouvem. Estamos hoje no dia 25 de junho de 2020, em plena pandemia, inaugurando o nosso projeto Dedo de Prosa com as Coralinas. A nossa convidada de hoje, para essa entrevista, para esse Dedo de Prosa, é a pesquisadora, professora, historiadora, escritora Diane Valdez, que nos recebe em sua casa com todos os cuidados, né, como vocês podem perceber, para esse Dedo de Prosa. O tema do nosso Dedo de Prosa de hoje é a presença da mulher como educadora, né, como profissional do magistério no nosso estado e que historicamente são invisibilizadas. Então, a professora Diane Valdez, além de organizar um dicionário falando sobre os educadores, tem feito essa pesquisa sistematicamente como feminista que é. Então, com vocês, a professora Diane Valdez. Bom dia para todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. É uma honra, uma alegria fazer uma fala nesse Dedo de Prosa com as mulheres coralinas. É um lugar que eu tenho muito orgulho de ocupar, ainda que seja um pedacinho de ocupar, mas me sinto muito honrada. E falar sobre as mulheres na história é algo que nós, historiadoras e historiadores, há pouco tempo temos feito esse desvelamento da história da mulher, né? Então, aparentemente, a história sempre foi escrita por homens brancos, né? Que durante a história invisibiliza não só as mulheres, como também as crianças, né? Ou qualquer outro elemento, como os trabalhadores, como escravos, como os indígenas, né, que não fazem parte da história. E quando aparece, muitas vezes aparece de forma exótica, né, sobretudo as mulheres que tinham um poder aquisitivo mais alto. E falar sobre as mulheres na história é um compromisso que nós temos, é um compromisso que eu tenho não só como feminista, mas também como professora, que tem que colocar para todas as pessoas que estão num processo de aprendizagem conosco, todas as pessoas que fizeram história, né? Todos os seres humanos que fizeram história, porque a história não é feita por poucas pessoas, ela é feita por todos nós. E aí é interessante observar quando a Hebe recorta o dicionário de educadores e educadoras em Goiás, é que o magistério, a gente entende que o magistério sempre foi composto pelo mundo feminino. Desde 1834, quando teve a primeira escola normal em Niterói, no Rio de Janeiro, esse componente feminina, ou a feminilização do magistério, como algumas pesquisadoras chamam, está presente. Mas, no entanto, tem algumas contradições, como todos nós vivemos na história. As mulheres são invisibilizadas, né? Ou às vezes elas aparecem, né, como prostitutas, como loucas, como histéricas. E, no entanto, tem uma série de personagens, de pessoas, aliás, na história, que quando a gente vai pegar nos documentos, nas fontes históricas, a gente percebe a riqueza de informações. E aqui em Goiás, o dicionário envolveu, inclusive o dicionário está online, né? Chama Dicionário de Educadoras e Educadores em Goiás, século XVIII, século XXI. São cerca de 104 verbetes de homens e mulheres que atuaram na educação de várias formas em Goiás. Então, não só de uma forma educacional na escola, né, mas também movimentos sociais, na literatura, né, o caso, por exemplo, da Cora e da Leodegária. A Leodegária foi professora, mas Cora Coralina nos ensinou a partir das suas produções escritas, nos educam, como a gente colocou. E eu queria muito trazer a história dessas mulheres, né, e foi um trabalho muito duro, muito difícil, para a gente poder encontrar inclusive fontes, documentos que nos apontasse isso, mas a partir de pequenos indícios dá para a gente pensar essas mulheres na história. E aí eu vou fazer um outro recorte que é sobre as mulheres no século XIX, aqui em Goiás. Essas professoras chamadas mestras, elas tinham suas escolas, né, as escolas domésticas, a maioria nas suas próprias casas, ou perto, ou próximo, né, numa sala onde se ensinava, alfabetizava crianças, né? É o caso da mestra Silvina, por exemplo, que já tinha alfabetizado a mãe de Cora Coralina e depois alfabetizou a Cora Coralina, ensinou a ler, ensinou a escrever. E a história dessas mulheres de muita resistência, né? Por que a gente pensar
no século XIX, vamos colocar 1847, quando uma mulher sai de casa, mesmo que ela não saia de casa, mas ela exerce uma profissão. Ela tem um salário para isso, né? E esse movimento do magistério, ao contrário do que a gente pensa, né, de falar assim, as mulheres tinham amor pelo magistério, né? Era aquela coisa mesmo da fé, né? Uma coisa muito religiosa, né? Era muito diferente, estava muito longe disso. Elas trabalhavam porque elas precisavam desse salário. Né? E uma mulher receber um salário do Estado nesse momento fazia toda a diferença na vida delas. E é interessante pensar que nesse rol de mulheres do século XIX, que são cerca de 10 mulheres, as mestras, né, mestra Lili, mestra Silvina, né, tem outras chamadas mestras que levavam o nome da escola, o nome delas, né, então era escola da mestra Lili, escola da mestra Silvina, né, e é interessante a gente observar isso, esse lugar que essas mulheres ocupavam. Elas eram extremamente respeitadas pela sociedade, obviamente que o salário no magistério sempre foi algo que a gente às vezes fala, no passado as pessoas ganhavam, não, né? Nem no passado nem no presente, né? O magistério sempre foi um lugar de exercer um lugar não bem remunerado e muitas vezes não bem reconhecido. Então, e tem uma outra coisa interessante nesse grupo de mulheres, que muitas delas não se casaram, né? Quer dizer, então, e não é aquela coisa do casamento com o magistério. Então, talvez o ser professora, o ser uma mestra, né, também mostrou uma outra perspectiva que não fosse casar e ter filhos, o que era muito comum na época, a mulher era preparada para isso. Então, tem todo um significado nesse movimento do magistério que é super importante. É uma das primeiras profissões, né, feminina, né? E a gente está falando de uma cidade no interior de Goiás, ainda que fosse capital, né? Quer dizer, as messas também não eram só daqui, também tinha de Itabiraí, que chamava Curralinho, mas que elas exerciam assim uma força muito grande, não só na escola, como também em outros lugares. Por exemplo, tem duas messas que eram abolicionistas, elas participavam de reuniões, né, junto com a família Bulhões, que também fazia parte da elite de Goiás e que eram abolicionistas, e essas mulheres também faziam parte dessas reuniões, e fora outros tipos de resistência. Interessante observar também, por exemplo, que numa família tinha 3 mestras, quer dizer, uma influenciando a outra. Então é um lugar de reconhecimento de um trabalho. E o que acho bastante interessante é que muitas vezes as fontes falam assim, elas trabalhavam para ajudar no orçamento. Não, elas eram um orçamento, né? Eram elas que sustentavam a casa com essa renda do magistério. E isso é uma coisa que perdura até hoje. Acho que todas as nossas famílias têm uma mulher que a gente falava assim, não, ela costurava para ajudar no orçamento, ela vendia alguma coisa para ajudar no orçamento, e na verdade muitas vezes ela, com esse dinheiro que se sustentava a casa. Então é mais uma forma de invisibilizar o trabalho ou diminuir o trabalho feminino. Enfim, eu destaquei as mulheres que exerciam a função de magistério em Goiás, na capital, mas também existiam mulheres que exerciam, no dicionário também mostra isso, por exemplo, no início do século XX, uma professora que também trabalhava com boticário, né, com produtos, quer dizer, ela manipulava também alguns produtos, remédios. Outras mulheres que atuavam em outros lugares, como Secretaria da Fazenda. Então, normalmente a gente não vê isso na história, né? Mas ainda bem que agora tem surgido várias pesquisas, inclusive pesquisas específicas, né, da história de uma mulher. Eu quero citar um exemplo que é de uma obra que chama Caetana Diz Não. Caetana era uma escrava do século XIX na região de Vassouras, no Rio de Janeiro, né, na produção de café. Ela era uma escrava que devia ter por volta de 16 anos, e os documentos que apontavam a história da Caetana foi achado por acaso, era um inquérito policial. E Caetana, quando a senhora morreu, ela cuidava das crianças, ela era uma escrava de dentro. E quando a senhora morreu, o senhor, que era o dono da fazenda, né, exigiu que Caetana se casasse, porque não pegava bem uma moça solteira cuidar de 3 meninas, sobretudo uma escrava. Enquanto foi o senhor que disse, ela se casou, e ela se casou com um escravo também, que era um escravo também, digamos, qualificado, era um alfaiate.
enquanto teve esse poder do Senhor, ela cumpriu. Mas ela, como diz na fonte, ela não se deitou com o esposo. E ela dizia que ela não queria se casar, né? Tanto por isso que a pesquisa diz, Caetana diz não. Então, no inquérito todinho, mostra a resistência também de uma escrava em relação ao casamento. Por que ela não queria casar, ninguém sabe. Mas mostra também que as pessoas que eram subjugadas, as pessoas como as escravas, por exemplo, elas tinham forma de resistência. E se a Caetana não quis casar, a Caetana não teria filhos, o que para isso era uma preocupação para uma casa grande. E não ter filhos era algo que era muito comum entre as mulheres escravas também. Não ter filhos para que seus filhos não nascessem escravos. Então tem uma série de histórias que têm surgido, que existiram e que só agora a gente está colocando à tona, comentando e falando sobre elas. E é espetacular ver isso, porque o que nós somos é a história dessas mulheres, é a resistência dessas mulheres. Elas nos ensinaram a ser resistente. Então quando a gente olha para trás e vê, por exemplo, na nossa família, a gente vai ver mulheres extremamente fortes, que muitas vezes no seu silêncio, que a gente poderia até entender como subserviência, como submissão, essas mulheres faziam coisas interessantíssimas e tinham ações e movimentos interessantíssimos para nos sustentar e para nos fazer pessoas melhores. Então, creio que a gente tem que voltar e buscar na história essas raízes, esses lugares que nos mostra quem nós somos, que nos mostra como atuamos. Isso não vem do nada, isso vem da história. É isso. Então, acabamos de ouvir agora uma aula, de história, uma aula de conhecimento daquilo que nos é negado, A máscara que eu usava agora há pouco, que é da Wisława Szymborska, uma poetisa polonesa, ela diz: "A minha mortalidade devia te comover." Nós estamos num momento agora que já ultrapassamos a casa dos 50 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Mas também é muito grave quando a gente imagina que não é só ceifar a vida, um coração que não bate mais, que a morte acontece. A morte de uma memória, a morte de uma mulher que foi extremamente importante no passado, e se a gente não traz o nome dela à tona, a gente está permitindo que ela morra novamente, ou que a vida dela não tenha tido sentido. Então, esse tipo de pesquisa, o tipo de profissional que hoje a moderna história está trazendo para a gente, de revisitar esse passado, e principalmente para nós que somos mulheres, revisitar esse passado, dando agora a possibilidade dessas mulheres renascerem, Então, quando a gente pensa em Cora Coralina, quando a gente pensa em Leodegária de Jesus, que são os dois pilares que sustentam a nossa associação de mulheres em Goiás, a Associação Mulheres Coralinas, nós queremos, no nome das duas, fazer esse nosso compromisso de manter viva a história dessas mulheres, e de buscar na ancestralidade de cada uma que se aproxima dessa ciranda feita pelas coralinas, a memória, buscar a memória, beber nas nossas fontes, saber que se hoje nós estamos aqui, um país praticamente vivendo uma ditadura, e estamos aqui falando livremente sobre os temas que nós escolhemos, é porque outras mulheres vieram antes de nós. Nós estamos aqui porque esse espaço foi construído, a duras penas pelas que nos antecederam. Então, abrir o nosso dedo de prosa com esse tema para a gente é extraordinário. Muito obrigada e aguardem até o nosso próximo programa.